ano de 1912, o mundo assistiu ao que parecia ser o navio mais grandioso já construído. Um símbolo de tecnologia, luxo e segurança. O Titanic. Porém, sua viagem inaugural transformaria o orgulho da engenharia em um dos maiores mistérios e tragédias marítimas da história. Entre os confortos da primeira classe e os corredores silenciosos da terceira, histórias de coragem, azar e mistério se entrelaçaram. Desde decisões polêmicas da tripulação até eventos quase sobrenaturais. O Titanic continua a fascinar e intrigar gerações. Poucos eventos da história despertam tanto fascínio quanto o naufrágio do navio. Ele que chegou a ser descrito como praticamente inafundável pelas publicações comerciais da época. Até hoje carrega consigo teorias, conspirações e perguntas sem resposta. Sua história já foi abordada em diferentes formatos, como em filmes, minisséries, livros e documentários. Hoje, vamos explorar os principais mistérios que cercam essa tragédia, que continua a surpreender mais de um século depois. Primeiro mistério: o erro dos binóculos. Um detalhe que sempre intrigou na história do Titanic é o famoso erro dos binóculos. Os vigias do navio, que são responsáveis por observar o horizonte e identificar possíveis perigos, como icebergs, não tinham à disposição um par de binóculos. A razão para isso foi quase banal, já que a chave do armário onde o equipamento estava guardado ficou com o segundo oficial David Blair, que foi substituído de última hora e acabou deixando o navio antes da viagem inaugural. O que poderia parecer apenas uma falha administrativa pode ter custado centenas de vidas, já que sem binóculos para apoio, os vigias dependiam apenas da visão a olho nu em uma noite escura e sem lua. Isso atrasou a identificação do iceberg fatal, reduzindo o tempo de manobra e praticamente selando o destino da embarcação. Muitos historiadores acreditam que, mesmo com os binóculos, talvez fosse impossível evitar a colisão, dada a velocidade do Titanic e a distância em que o iceberg foi avistado. Ainda assim, o episódio alimenta a sensação de que o desastre foi resultado de uma sequência de pequenas falhas humanas que, somadas, culminaram em uma das maiores tragédias marítimas da história. Segundo mistério: a suposta troca pelo Olympic. A teoria da suposta troca entre o Titanic e o Olympic é sem dúvida uma das mais interessantes. O Olympic era praticamente idêntico ao Titanic, seu navio irmão, mas havia sofrido um acidente grave em 1911, quando colidiu com um navio de guerra britânico. O prejuízo foi enorme e alguns acreditam que a White Star Line, companhia responsável pelas embarcações, teria orquestrado um plano ousado de trocar as identidades dos dois navios para encobrir os danos e receber o seguro. Segundo essa hipótese, o navio que partiu de Southampton em abril de 1912 não seria o luxuoso Titanic, mas sim o já comprometido Olympic, camuflado para parecer novo. Dessa forma, o Titanic estaria destinado a afundar, transformando-se em um naufrágio perfeito para encerrar um prejuízo milionário. Um detalhe que alimenta essa suspeita é a desistência repentina de J.P. Morgan, magnata norte-americano e dono da empresa, que cancelou sua viagem de última hora, apesar de ter reservado uma das melhores suítes. Para os defensores da teoria, ele sabia do que estava por vir. Ainda assim, até hoje, não há provas concretas dessa troca, e a análise de destroços encontrados no fundo do mar indica que o navio afundado era de fato o Titanic. Mas a persistência da teoria mostra como o mistério ainda fascina, alimentado por lacunas históricas e pela ideia de que a tragédia pode ter sido planejada e não apenas um acidente. Terceiro mistério: a superlua que trouxe icebergs. Entre as explicações mais recentes para o desastre do Titanic está um fenômeno astronômico: a superlua. 3 meses antes da viagem inaugural, em janeiro de 1912, ocorreu uma das maiores aproximações da Lua com a Terra em séculos. Esse alinhamento raro entre o Sol, a Lua e a Terra intensificou as marés, provocando o fenômeno conhecido como maré de primavera extrema. O resultado dele teria sido o desprendimento de enormes blocos de gelo da Groenlândia, que acabaram sendo levados para o Atlântico Norte. Assim, quando o Titanic cruzou aquelas águas em abril, a região contava com muito mais icebergs do que o normal. Para alguns pesquisadores, esse aumento anômalo na quantidade de gelo flutuante foi um dos fatores cruciais que transformaram a travessia em tragédia.
Embora o fenômeno não explique por si só o naufrágio, ele mostra como até eventos cósmicos fora do controle humano pode se alinhar de maneira inesperada e contribuir para catástrofes históricas. No caso do Titanic, a coincidência entre a superlua e a rota escolhida pela embarcação adiciona uma camada de mistério e inevitabilidade ao acidente. Quarto mistério: os avisos ignorados. Um dos aspectos mais debatidos sobre a tragédia é a sequência de avisos que foram ignorados pela equipe de comando. Durante o dia 14 de abril de 1912, o Titanic recebeu pelo menos 7 mensagens de outros navios, reportando grandes campos de gelo e icebergs na rota prevista. Esses alertas vinham de embarcações próximas que já enfrentavam condições perigosas no Atlântico Norte. Ainda assim, o Titanic manteve sua velocidade máxima, navegando a cerca de 22 nós noite adentro. Para muitos historiadores, essa decisão representa um misto de confiança excessiva na suposta invencibilidade do navio e a pressão para cumprir prazos rigorosos de viagem. Afinal, havia grande expectativa para que o Titanic chegasse a Nova York não apenas em segurança, mas também em tempo recorde. O dilema permanece até hoje. Se o fato de ignorarem esses navios teria sido por arrogância da tripulação, que estaria encantada pela fama do navio inafundável, ou se haveria uma exigência implícita de superar concorrentes no mercado de transatlânticos de luxo. Seja qual for a resposta, a escolha de ignorar os avisos foi um dos fatores cruciais que selaram o destino do Titanic. Quinto mistério: o navio fantasma Samson. Outro caso curioso no quebra-cabeça do naufrágio é a história do navio norueguês Samson. Segundo alguns relatos posteriores, a embarcação estava nas proximidades do local do acidente na noite da tragédia. O problema é que o Samson estava envolvido em atividades ilegais de caça às focas em águas restritas. Por esse motivo, sua tripulação teria evitado qualquer contato que pudesse denunciá-los. Segundo testemunhos de alguns marinheiros, o Samson teria avistado os foguetes disparados pelo Titanic, mas interpretado as luzes como sinais de advertência para afastá-los da região. Assim, em vez de se aproximarem para prestar socorro, decidiram recuar e desaparecer na escuridão. Se essa versão for verdadeira, o Samson poderia ter sido o primeiro navio a chegar até o Titanic e talvez salvar centenas de vidas. No entanto, a falta de registros oficiais e a contradição nos depoimentos deixam essa hipótese no limiar entre lenda e realidade, alimentando ainda mais o mistério sobre as últimas horas do transatlântico. Sexto mistério: o silêncio do USS California. Entre os episódios mais controversos daquela noite está a conduta do USS California. O navio mercante estava relativamente próximo ao Titanic, a uma distância que poderia permitir um resgate bem mais rápido e eficaz do que o que ocorreu. Após o desastre, tripulantes afirmaram ter visto luzes e foguetes no horizonte, mas, inexplicavelmente, não responderam aos sinais de socorro. Enquanto o Titanic afundava, passageiros e tripulantes lançavam foguetes brancos para o céu, clamando por ajuda. Do Californian, esses clarões foram observados, mas a interpretação da tripulação foi confusa. Alguns registros indicam que o operador de rádio já havia desligado o equipamento para descansar, o que fez com que as mensagens urgentes não fossem recebidas. Esse silêncio permanece como uma das maiores incógnitas da tragédia. Muitos acreditam que se o Californian tivesse agido imediatamente, centenas de vidas poderiam ter sido salvas. Até hoje, a omissão do navio é vista como um dos momentos mais sombrios da história marítima, levantando questões sobre responsabilidade, erro humano e o peso das escolhas em situações críticas. Sétimo mistério: o destino dos músicos. Uma das unanimidades nos relatos emocionantes sobre o momento que o navio afundava foi o destino dos músicos do Titanic. Liderado por Wallace Hartley, a banda permaneceu tocando até os momentos finais, enquanto passageiros e tripulantes lutavam pela sobrevivência. Sua coragem e serenidade diante do caos transformaram aquela cena em um dos símbolos mais poderosos da tragédia, imortalizada até nas produções hollywoodianas sobre o naufrágio. Mas há outro detalhe curioso sobre o assunto. Até hoje, não há consenso sobre qual foi a última música executada. Alguns sobreviventes afirmaram que se tratava de Near My God to Thee,
um hino religioso que ecoaria como uma despedida solene e comovente. Outros, porém, insistem que a melodia final foi uma valsa animada, escolhida justamente para manter o ânimo dos passageiros em meio ao desespero. O que permanece indiscutível é a imagem dos músicos oferecendo consolo através da música, mesmo diante da morte iminente. Para muitos, esse gesto resume o espírito humano, que é a capacidade de enfrentar a tragédia com dignidade, transformando os últimos instantes em uma memória de coragem e solidariedade. Oitavo mistério: o capitão. Entre os personagens centrais da tragédia, o capitão Edward Smith é sem dúvida um dos mais enigmáticos. Ele possuía décadas de experiência no comando de navios da White Star Line. Era respeitado e considerado um exemplo de liderança no mar. Para muitos passageiros, embarcar sob seu comando era sinônimo de segurança. No entanto, suas ações na noite do desastre permanecem envoltas em mistério e controvérsia. Alguns relatos sugerem que Smith entrou em choque diante da gravidade da situação, demorando a tomar decisões cruciais que poderiam ter aumentado as chances de sobrevivência. Outros, porém, defendem que ele manteve a calma até o fim, buscando organizar a tripulação e transmitir confiança para evitar o pânico. O destino do próprio capitão também alimenta as especulações. Não há consenso sobre seus últimos momentos, uma vez que algumas testemunhas afirmaram tê-lo visto ajudando passageiros, enquanto outras sustentam que ele teria se retirado silenciosamente para morrer junto de seu navio. Essa incerteza apenas reforça a aura enigmática que cerca sua figura, transformando Edward Smith em um dos maiores mistérios humanos do Titanic. Nono mistério: Fata Morgana. O fenômeno conhecido como Fata Morgana está entre as possíveis explicações naturais para o desastre. Trata-se de uma ilusão óptica rara que ocorre quando camadas de ar de diferentes temperaturas refratam a luz de maneira incomum, fazendo com que se criem imagens distorcidas no horizonte. Em certas condições, esse efeito pode gerar a impressão de um falso horizonte, que pode confundir observadores sobre a posição real de objetos à distância. No caso do Titanic, alguns cientistas sugerem que o fenômeno Fata Morgana teria contribuído para dificultar a identificação do iceberg fatal. Os vigias, que já estavam com visibilidade limitada pela escuridão da noite e pelo mar calmo, poderiam ter interpretado a parede de gelo como algo menos ameaçador, ou mesmo como parte do horizonte natural. Embora seja impossível comprovar com absoluta certeza, essa hipótese adiciona uma camada de complexidade ao desastre, mostrando que fatores naturais, quase imperceptíveis, podem se alinhar de forma crítica em momentos decisivos. Para os estudiosos do Titanic, a Fata Morgana reforça a ideia de que uma tragédia de múltiplas causas se desenrolou naquela fatídica noite de abril de 1912. Décimo mistério: premonições e coincidências. O décimo mistério envolve aspectos um tanto quanto sobrenaturais, já que adicionam ainda mais mistério ao naufrágio do Titanic, que envolve premonições e coincidências relatadas por alguns passageiros antes da viagem. Muitos afirmaram sentir pressentimentos estranhos, como a sensação de que algo terrível estava por acontecer. Para alguns, eram apenas intuições normais diante de uma viagem longa e potencialmente perigosa. Já para outros, sinais de alerta inexplicáveis. Um dos casos mais impressionantes foi o de uma jovem escocesa que, em estado delirante, descreveu ter visto um grande navio naufragando, enquanto músicos continuavam tocando durante a tragédia. O relato feito dias antes do acidente se tornou ainda mais impactante quando se descobriu a coragem da banda liderada por Wallace Hartley durante o afundamento real do Titanic. Sendo coincidências, intuição ou algo além da compreensão humana, essas histórias alimentam a aura mística que envolve o navio e seu desfecho final. Para muitos, elas representam a sensação de que o destino já estava, de certa forma, anunciado. Um lembrete sombrio da fragilidade da vida diante de forças que não conseguimos controlar. 11º mistério: os botes salva-vidas. O Titanic era uma embarcação projetada para transportar mais de 3.500 passageiros e tripulantes. Portanto, um dos elementos mais trágicos e emblemáticos de seu naufrágio foi a falta de botes salva-vidas.
Apesar de sua imponência, o navio carregava apenas 20 botes, sendo que era equipado para carregar 64. Se já não fosse insuficiente a quantidade total do conjunto, eles ainda tinham capacidades variadas. Dos 20, haviam 14 botes principais que podiam acomodar cerca de 65 pessoas cada, enquanto 4 eram botes desmontáveis Engelward, que comportavam 47 pessoas cada, e os 4 botes de emergência menores tinham capacidade para aproximadamente 40 pessoas cada. No total, a capacidade combinada deles era de 1.178 pessoas, menos de um terço dos passageiros e tripulantes, e estavam presentes no navio durante a viagem inaugural aproximadamente 2.223 passageiros e tripulantes. Para agravar ainda mais a situação, muitos destes botes foram lançados ao mar praticamente vazios e os desmontáveis nem foram utilizados. Medo, confusão e a prioridade em resgatar mulheres e crianças deixaram espaço para que centenas de assentos permanecessem sem uso, transformando o que poderia ter sido a medida de segurança em um fator que aumentou drasticamente o número de vítimas. 1.517 pessoas, entre passageiros e tripulantes, morreram e apenas 706 sobreviveram. Essa falha se tornou um símbolo da arrogância humana, da confiança excessiva em tecnologia e da subestimação dos riscos. O Titanic, projetado como inafundável, revelou-se vulnerável, não apenas às forças da natureza, mas também às decisões humanas que, em momentos críticos, podem custar vidas de forma irreparável. 12º mistério: compartimentos estanques. O compartimento do Titanic durante a colisão intriga especialistas até os dias de hoje. Ele havia sido projetado com 16 compartimentos estanques, que eram destinados a impedir que a água se espalhasse em caso de acidente. Porém, o impacto com o iceberg causou um rasgo longo e irregular no casco, perfurando 5 desses compartimentos, de forma a superar todos os limites de segurança planejados. Essa falha estrutural inesperada permitiu que a água se infiltrasse rapidamente em vários compartimentos, tornando ineficaz o sistema de segurança que, em teoria, deveria manter o navio à tona mesmo em caso de colisões graves. O que surpreendeu ainda mais engenheiros e historiadores foi a velocidade com que a água se espalhou, mostrando que, apesar da tecnologia avançada para a época, havia fatores que os cálculos e planos não poderiam prever. Esse fenômeno reforça a ideia de que, no caso do Titanic, a combinação de erro humano, pressa e forças naturais acabou por criar uma tragédia inevitável. 13º. O preço psicológico da tragédia. Para aqueles que conseguiram escapar do Titanic, a tragédia não acabou quando chegaram à segurança. Muitos sobreviventes carregaram traumas severos, revivendo mentalmente a noite do naufrágio e enfrentando dificuldades para retomar uma vida normal. Pesadelos, ansiedade intensa e medo do mar se tornaram parte do cotidiano de alguns, evidenciando o impacto psicológico profundo do desastre. Infelizmente, para pelo menos 10 sobreviventes, a dor emocional de estar presente e sobreviver à tragédia foi tão grande que acabou resultando em suicídio nos anos seguintes. Histórias como a de Frederick Fleet, o vigia que avistou o iceberg, ou de Anne Hobson, que enfrentou outros naufrágios e experiências traumáticas, mostram que o impacto do Titanic ultrapassou o momento físico do afundamento. Mesmo décadas após 1912, o Titanic continuou a assombrar vidas e a imaginação coletiva, tornando-se símbolo não apenas de uma tragédia marítima, mas também da vulnerabilidade humana diante do destino, das forças da natureza e das consequências de decisões humanas falhas. O naufrágio do Titanic não foi apenas um acidente marítimo. Foi um encontro entre falhas humanas, força da natureza e coincidências inexplicáveis. Talvez nunca saibamos toda a verdade, mas é justamente esse mistério que mantém o Titanic vivo na memória das pessoas mais de 100 anos depois da tragédia.